E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje na IA. Eu sou o Marcel, apresentador do canal Hoje na IA, e nesse vídeo eu vou me propor 3 desafios para 2026, todos envolvendo IA. Como vocês sabem, esse é um canal sobre IA, a gente fala sobre IA generativa, então nada mais justo do que eu propor desafios envolvendo inteligência artificial. Mas antes de eu falar sobre quais vão ser os 3 ou 4 desafios, deixa eu falar como que eu vou arranjar tempo para fazer isso e por que eu escolhi cada um deles. Então, vamos lá. Primeiro desafio é um desenho animado. Vocês sabem que eu já estava fazendo o Everything is Slop, eu dei uma parada, né, fiz só um episódio, comecei a fazer o segundo, mas aí parei de vez. Só que acabou de ser lançado ontem o Minimax H3, novo modelo de geração de vídeo com inteligência artificial, e esse modelo está batendo todos os modelos open source, né, no caso open weight, né, de peso aberto, que a gente chama até o momento. Tem uma grande diferença entre modelos que você roda lá na nuvem, no Google, ou como o VO3 do Google, né, o Cadence 2, são modelos muito bons, e modelos que você roda localmente no seu computador. Modelos onde você não paga nada, modelos que são ilimitados, modelos que não têm censura, né, são universos completamente diferentes. E tinha um gap muito grande entre eles. Agora o H3 reduziu esse gap. Ele está quase no mesmo nível, e olha, ele foi lançado ontem, a comunidade nem começou a trabalhar direito nele ainda. Vai ter muita coisa ainda pela frente. Mas ele já reduziu para muito perto o gap que tem entre ele e, por exemplo, o Cadence 2, que é um dos melhores modelos de vídeo hoje, caríssimo, né, na nuvem. Cada vídeo que você faz, você paga lá 2, 3, 4, 5 dólares, depende da resolução. Então, comparado com o modelo onde você gera vídeos e vídeos e vídeos de graça, né, aí a conta começar a fechar, né. No meu caso, que estou produzindo um desenho animado de maneira autoral e totalmente independente, né, ter um modelo desse nível já começa a fazer mais sentido. Então, você já sabe qual que é o primeiro desafio, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, tá. Segundo desafio vai ser um jogo. Pois é, eu era desenvolvedor, até um pouco menos de um ano atrás, era arquiteto de software numa empresa grande, trabalhei para grandes empresas fora do Brasil, né, para clientes fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, e, bom, era tudo meio corporativo, sabe aqueles sistemões bem corporativos? Bem interessantes, mas bem corporativos. Eu nunca desenvolvi um jogo, por exemplo, quer dizer, até desenvolvi um, tipo uns 15 anos atrás, quando o iPad saiu, porque eu queria testar como é que fazia, mas depois disso eu não desenvolvi mais nada. Só que, de novo, com o lançamento do Cydentia, eu estava fazendo uns testes de vídeo, que são esses aqui, ó. E aí, que aconteceu? É um vídeo que imita um videogame, mas alguém lá no foi o Tonon, na verdade, perguntou: "Pô, você tem os sprites disso aí?" Os sprites são cada, quadro de uma animação, principalmente desses jogos mais antigos aí, em estilo de 8-bit. Ele perguntou: "Você tem os sprites disso? Vamos fazer um jogo e tal?" Eu não dei muita bola, eu nem respondi a ele, pra falar bem a verdade. Mas ó, Tonon, tô respondendo agora. Mas eu fiquei pensando: "Putz, e se eu fizesse um jogo mesmo, sabe, para ligar um pouco do meu conhecimento de programação, na verdade agora aplicando IA em cima da programação, com o meu conhecimento de IA para a parte mais audiovisual, né, de imagem e de vídeo, e de som também. E talvez seja um jeito de juntar as 2 coisas. Então, esse seria um bom segundo desafio, né, fazer um jogo e juntar um pouco de programação com essa parte mais, de mídia, né, de vídeo e de áudio. Para o terceiro desafio, esse é um projeto que eu já tinha há bastante tempo e que eu vou ter que quebrar ele em várias partes, na verdade. Então, eu tenho uma história familiar bem interessante dos meus avós. Hoje eu não vou contar sobre isso, mas envolve Segunda Guerra Mundial, envolve Amazônia, envolve um monte de coisas que aparentemente não tem muito a ver, mas que estão todas conectadas nessa história dos meus avós. E eu tenho um vídeo onde essa história é contada, um vídeo que foi gravado lá nos anos 90. Mas esse vídeo tá com uma qualidade muito ruim, tanto de som quanto de imagem. Imagina que ele foi gravado naquelas filmadoras amadoras do começo dos anos 90, numa fita cassete de formato mini, que ficou guardada numa gaveta enchendo de mofo por muito tempo. Então, a qualidade está muito deteriorada. E eu queria, antes de começar a contar, né, em uma outra mídia, né, em um outro formato, a história que está nesse depoimento, que está gravado nessa fita, eu queria restaurar essa fita. Então, tornar a qualidade dela numa qualidade. Não quero deixar ela com cara de anos 2026, não é isso. Eu quero só deixar ela num nível bom para que ela seja assistida por uma audiência externa. Né, um nível bom tanto de imagem quanto um nível bom de áudio. E aí eu estou pesquisando ferramentas que
auxiliem a fazer isso. Estou pesquisando ferramentas gratuitas, estou pesquisando ferramentas pagas. Para esse, eu vou tentar pegar o melhor dos dois mundos, não vou ficar muito, tipo, bitolada, não, só vou fazer se for um IA livre, né. O mote do canal são IAs livres, mas para um caso ou outro a gente tem que abrir um pouco mão desse fundamentalismo e usar IAs pagas quando elas forem melhor ou quando for mais prático. Principalmente porque essa fita tem um vídeo de 2 horas de duração. Então, assim, não adianta eu encontrar uma IA local, uma IA grátis, que eu consigo rodar no meu computador, mas que de repente para restaurar 5 segundos ela demore 20 minutos, porque fica inviável. Então, preciso recorrer, se, né, encontrar uma solução melhor, preciso recorrer para uma IA paga. Então, assim, eu queria fazer um filme sobre essa história. O objetivo final é fazer um filme, mas um filme, mesmo quando você tem uma equipe grande, é um trabalho de muitos anos. Então, ciente disso, eu estou quebrando esse grande projeto de fazer o filme, quebrando em partes. Uma primeira parte é essa restauração da fita original. Para daí dar origem a um roteiro, para daí dar origem a um estudo que lá na frente vai culminar num filme, mas isso aí é um projeto de muitos anos. Então, para esse ano de 2026, para esses próximos meses, o projeto é a restauração. Beleza. Já falei dos 3 projetos principais, né, que são o meu voltar, né, a produzir meu desenho animado, criar o jogo e agora a restauração dessa fita, que no futuro vai dar origem a um filme. E meu quarto projeto é um segundo canal. O canal Hoje na IA já tem 3 anos, é um canal de tutoriais, mas eu queria fazer um canal de entretenimento. Eu já até pensei algumas vezes em transformar o Hoje na IA num canal de entretenimento, um canal sobre IA, mas com um conteúdo um pouco mais leve. Mas assim, eu vejo que existe um gap aqui no Brasil de não só de canais do YouTube, mas de praticamente tudo, tipo sites, canal do YouTube, sei lá, Instagram, TikTok, o que quer que seja, podcasts que falem sobre IA. Existem, mas são poucos. E quando a gente fala sobre IA generativa local é aquela que você roda no seu computador, não essa que você usa na nuvem, aí o gap fica muito maior, né, tem muito pouco. Então, apesar de querer deixar o canal um pouco mais com cara de entretenimento, eu não queria, tipo, simplesmente largar a comunidade que tem tão poucas fontes aqui no Brasil. Então, eu acho que um segundo canal seria uma alternativa um pouco mais interessante. Mas como é que eu vou arranjar tempo para fazer tudo isso, né? Tem muita gente que acha que eu vivo desse canal, que a minha ocupação principal é esse canal. E não é, obviamente, né? Tem o canal, tem o curso. Falando nisso, a gente tem um curso. Agora fazer um jabazinho. Então, antes do jabá, deixa eu falar para vocês. A gente tem um curso de Conf UI atualizado para todas as tecnologias de 2026, com os novos modelos que foram lançados em 2026. Então, tem os novos modelos de imagem, fala sobre o Z-Image, falo sobre o falo sobre o Z-Image, falo sobre o Flux 2 Clan, falo sobre o Qwen Image, na parte de vídeo. Mas como é que eu vou arranjar tempo para fazer tudo isso, né? Tem muita gente que acha que eu vivo desse canal, que a minha ocupação principal é esse canal. E não é, obviamente, né? Tem o canal, tem o curso. Falando nisso, a gente tem um curso. Agora fazer um jabazinho. Então, antes do jabá, deixa eu falar para vocês. A gente tem um curso de Conf UI atualizado para todas as tecnologias de 2026, com os novos modelos que foram lançados em 2026. Então, tem os novos modelos de imagem, fala sobre o Z-Image, falo sobre o Z-Image, falo sobre o Flux 2 Clan, falo sobre o Qwen Image. Na parte de vídeo, falo sobre o One 2.2, falo sobre o LTXV 2.3, mostrei um pouco do Scale 2, que saiu há um tempo atrás. Então, esse curso, 16 aulas, 11 horas de curso, é bastante material de altíssima qualidade. Só deem uma olhada nos comentários que estão nos vídeos para vocês atestarem, antes de começar a ver os vídeos, para testarem que a comunidade está falando, que o pessoal está gostando muito. Assistam lá, caso vocês estejam interessados em rodar IA localmente no seu computador e aprender como dominar IA, não só como usar, mas como dominar. São 11 horas, é bastante coisa, a gente vai bem a fundo. E tem um outro curso, na verdade tem mais 2 cursos, né? O Confio 2026 está aberto para todo mundo, tá? O link está aqui na descrição. Ou vocês podem, né, seria o próximo passo, se tornarem membros do canal, e aí tem mais 2 cursos lá, que é o ConfUI Profissional e o LM Studio 2026, tá? LM Studio é uma ferramenta para rodar LLMs, que é um pouco diferente dos modelos de difusão, né? Modelos de difusão são esses que a gente está acostumado para imagem e vídeo.
E os LLM são aquelas IAs conversacionais, tipo ChatGPT. Vocês podem rodar localmente também e não ter que pagar assinaturas, é possível. Tem o curso LM Studio 2026 para isso. E o curso ConfioAI Pro é para quem já assistiu o curso ConfioAI 2026 e quer ir para o nível profissional. Então já fiquem de olho nesses dois cursos que talvez valha a pena para vocês, tá? Lembrando que se você se inscrever como membro agora desse mês, no nível Green, que é onde está disponível os cursos, o YouTube está dando um mês grátis. Então, vamos voltar a falar dos meus projetos para 2026. Mas como que eu vou arranjar tempo para tocar 4 projetos? Que são 4 projetos relativamente grandes, né? Alguns um pouco menores, alguns um pouco maiores. E o que eu espero de tudo isso? Bom, então, voltando ao assunto que eu estava falando. Como vocês sabem, ou como vocês não sabem, minha ocupação principal não é o canal. Até um ano atrás eu trabalhava como arquiteto de software. Para simplificar, como programador, tá? Criava programas de computador. Era um dev, como o pessoal fala por aí. Trabalhava com TI. Tem muito jeito de dizer a mesma coisa. E de um ano para cá eu comecei a trabalhar só com IA. Mas o que eu notei foi o seguinte: conforme eu fui me profissionalizando na IA, os trabalhos ficaram cada vez mais parecidos com o que eu fazia lá na TI, com programação. Isso é muito interessante, né? Depois de 20 anos trabalhando com programação, eu pensei, putz, eu queria fazer uma coisa diferente, tal. Eu tinha meu hobby, que era o canal Hoje na IA, né? Onde eu fazia muita coisa, mas fazia só para mim mesmo. E eu disse, vou trabalhar com isso. E as coisas foram andando e me levando para trabalhar profissionalmente com empresas que pagam mais do que as pessoas. E aí, o que eu descobri, o que agora parece meio óbvio, mas não era tão óbvio na época, o que eu descobri quando eu comecei a trabalhar com as empresas? Que basicamente o trabalho é igual ao de TI. Tem reunião, tem prazo, tem entrega, tem mudança de escopo, tem todo aquele telefone sem fio, tem todos os problemas que tem em qualquer trabalho em equipe. Tem o horário. E, e aí meio que eu ouvi um podcast do Jovem Nerd há um tempo atrás sobre hobbies, e aí eu acho que o Azaghal falou o seguinte, putz, a maneira mais fácil de você destruir o teu hobby é transformando ele em trabalho. E foi meio isso que aconteceu. Eu transformei o meu hobby em trabalho. Então, eu tô pensando em ou voltar para programação daqui a um tempo e deixar de novo a IA e pegar a IA só, tipo, no meu trabalho, seja lá qual for, assim, mas como uma ferramenta, mas não como o meu trabalho principal, né, como uma ferramenta principal, mas como alguma coisa ali orbitando o que eu estou fazendo, ou, ou pegar alguns dos meus projetos pessoais e tentar gerar renda a partir deles. Então, assim, esses 4 projetos que eu falei, todos eles eu tenho um certo plano para tirar alguma renda deles. Não de imediato, mas mais para frente. Pode ser que eu fale de falhar, pode ser que eles vão falhar miseravelmente, pode ser. Pode ser que eles falhem miseravelmente. Mas, mesmo assim, eu vou aprender um monte de coisa e vão ser itens lá no meu portfólio que mais para frente eu posso apresentar, ó, sei fazer tudo isso. No pior dos casos, eu vou aprender 4 coisas diferentes que podem me dar trabalho lá para frente, dar trabalho no sentido de me dar a oportunidade de trabalhar com isso lá para frente, mesmo que seja, de novo, naquele esquema do 9 to 5, né? Aquele esquema de trabalhar como um funcionário ou como um freelancer para uma empresa. Mas, se eles derem certo, eles podem gerar renda por si mesmos, claro, que aplicando o meu trabalho em cima dele, não é assim, deixa ele lá e ele vai gerar renda sozinho, eu não acredito muito nisso. Talvez tenha gente que consiga e que faça, eu não gosto de fazer, e acho que a médio prazo não é viável. Mas eu acho que eles podem sim gerar novos negócios. Vou dar um exemplo para cada um, né? Por exemplo, o game, né? Eu já trabalhei com desenvolvimento, mas nunca trabalhei com desenvolvimento de games. Eu acho. Por que eu vou fazer esse game? Eu fiz aquele vídeo lá com o Lula lutando com vários políticos em momentos diferentes da carreira política dele, né? Em alguns ele é derrotado, como no caso do FHC, em alguns ele ganha, como é no caso do Bolsonaro, e assim vai, né? Tem derrotas e vitórias ali ao longo da carreira política do Lula. Não estou defendendo o Lula, nada disso, estou só citando o caso dele e peguei ele por ele ser o político mais emblemático do Brasil dos últimos, sei lá, 30 anos ou 40 anos. Então, eu estava querendo testar como o Minimax H3 renderizava imagens que parecessem com jogos e aproveitei esse mote do Lula, do Bolsonaro, do FHC, do Serra, eles aparecem em vários vídeos que eu fiz teste,
E aí surge essa ideia lá do Tonon, na verdade, pô, tem uns sprites, e se isso fosse um jogo de verdade? Eu pensei, putz, pode ser. Como ganhar dinheiro com um jogo desse? Eu acho que eu vou falar sobre isso mais pra frente em outros vídeos, mas só pra dar um primeiro pontapé nessa ideia, eu acho que esses jogos, eu consigo implementar eles com IA, né, sendo assistidos por uma IA, tipo eu, dou os requisitos, a IA gera, eu reviso, não acho que a IA faz tudo e lança o jogo pronto, não é isso. Aí eu reviso com o meu conhecimento de programação, digo, ó, mexe aqui, faz aqui diferente, ele vai, eu reviso, não só o que o jogo faz, mas como o jogo é feito, né? Eu acho que isso é importante, não deixar a IA fazer tudo e simplesmente vai, é isso. Mas onde que eu vejo esses jogos sendo utilizados? Como uma espécie de jogos de prateleira, como se fossem jogos white label, de prateleira no sentido que qualquer cliente pode comprar e colocar sua marca. Então, por exemplo, eu faço um jogo em estilo de luta, onde no meu caso eu vou colocar os políticos lutando um contra os outros, mas, por exemplo, eu posso trocar por jogadores de futebol. E posso trocar os golpes de arte marcial por dribles, mas a engine do jogo, vamos dizer assim, continua a mesma. Ah, e quem que vai querer um jogo de futebol com jogadores driblando? Não sei. Na próxima Copa, ou nas Olimpíadas, a Brahma pode querer lançar uma campanha promocional e, sei lá, tem um aplicativo que faz alguma coisa relacionada à Brahma e eles querem colocar esse joguinho para fomentar alguma coisa. Ou no próximo BBB, eles vão querer fazer um joguinho onde substitui esses personagens por personagens do BBB e aí tem uma ação promocional que você vota por ali, ou os fãs de cada competidor do BBB competem entre si, e os que ganharem mais é o que ganha o ponto do próximo. Não sei, vocês entenderam que dá para fazer um monte de coisa? Colocando um jogo de luta, um jogo de plataforma, um jogo de corrida. Então, ter 3, 4 estilos de jogos simples, que sejam tipo um off-label, né, um white label, né? Aquele jogo de prateleira que qualquer empresa interessada pode comprar e colocar os seus personagens lá dentro e dar uma modificada neles para ações promocionais, por exemplo. Não é um jogo triple A, não estou falando de fazer um GTA 6, estou falando de pequenos jogos para ações de marketing pontuais. É uma ideia, dá para surgir uma empresa disso. O segundo, a restauração de vídeo. Né? Eu estou restaurando um vídeo pessoal, um vídeo familiar. Mas, vocês já viram o catálogo do Globoplay? Né? É gigante. Só para citar um exemplo. Tem novelas que a Globo regrava, regravou Pantanal, por exemplo, mas imagine um orçamento multimilionário para regravar uma novela no padrão do Pantanal, que tem que ser gravada, você não grava em tela verde no estúdio, você não grava no Rio de Janeiro, você tem que ir lá para o Mato Grosso do Sul, sei lá, para onde os caras foram, para gravar a novela. Então é um orçamento muito grande para gravar uma novela assim. Regravaram Pantanal, porque fez muito sucesso. Mas, sei lá, tem uma outra novela, Irmãos Coragem, só para citar alguma coisa assim, que tem um certo interesse. Regravar Irmãos Coragem? Não sei, mas vamos supor que não regravar Irmãos Coragem. É, tem um certo interesse na história de Irmãos Coragem, mas, putz, não é um interesse tão grande do público assim, a ponto de fazer a Globo dizer, vamos regravar Irmãos Coragem. Mas eles poderiam pegar as centenas de capítulos que provavelmente Irmãos Coragem tem, resumir tudo numa minissérie, 4, 5 episódios, para passar em uma semana, vamos dizer assim, e restaurar com a ajuda da IA. Não é com IA apenas, mas com a ajuda da IA, né? Então, profissionais aqui, auxiliados por ferramentas de IA para ganhar em alguns momentos ali, onde é mais fácil de fazer, e talvez em momentos mais complicados de fazer manualmente, mas vocês entenderam onde isso quer chegar, né? O conhecimento que eu adquiri restaurando o meu filme, eu posso aplicar isso depois em outros lugares. Ah, mas o que você restaura com IA? No meu caso, só no meu caso para vocês saberem, restaurar som que estava muito ruim, restaurar a imagem que estava muito ruim, colocar em formato, porque esses vídeos antigos, todos em formato 3x4 ou 4x3, né, para ficar mais exato, 4x3, né, colocar eles em formato 16:9, widescreen, que é o formato das TVs atuais, formato dos celulares atuais. Então, você precisa preencher aquele pedaço do lado, porque senão, ou você estica a imagem e fica aquela coisa horrível, com todo mundo com aquele rosto, cara, né, aquela cara de bolacha, ou você fica com aquela imagem que tem 2 barras nas laterais, bem feio. Então você precisa preencher esse espaço, dá para preencher com IA. E várias outras coisas, pequenos ajustes ali, uns anti-flicker, remover de repente, no meu caso aqui, que é uma fita VHS, remover aqueles letreiros que as filmadoras colocavam antigamente, de data, de quando estava ajustando o tracking da fita, tudo aquilo era gravado na fita e fica muito esquisito.
para os padrões de hoje em dia. Então, dá para transformar isso também numa empresa de restauração. Dá para trabalhar em restauração de álbuns de família e de vídeos de família, mas dá para trabalhar para grandes empresas restaurando obras de cinema ou da TV. Né? Então, um segundo negócio pode surgir daí. O terceiro é o meu desenho animado. Aí eu nem preciso dizer, né, que o Brasil tem uma falta severa de desenhos animados. Uma falta severa de desenhos animados. A gente consome muita coisa de fora e praticamente não tem produção nacional. Tem, sei lá, o Irmão do Jorel, tem um ou outro ali, mas você conta nos dedos, assim, os desenhos animados conhecidos, atuais, que tem no Brasil. Talvez nos dedos de uma mão só. Então, tem um caminho aí, né? De novo, quando você compra um desenho de fora, não reflete nossa cultura. E eu não estou sendo bairrista, não reflete mesmo. Cadê nossos memes? Cadê nossas músicas? Cadê as coisas que acontecem no Brasil? O jeito brasileiro de ser? Não tem. Né? Você compra os desenhos de fora, é um monte de super-herói, é o menino que mora no subúrbio, a família tem 3 carros, porque todo mundo. Né? Não vou dizer que todo mundo nos Estados Unidos é rico, mas a realidade é bem diferente do que no Brasil. Né? Mesmo quem é pobre nos Estados Unidos, né, é um universo de distância de quem é pobre no Brasil. Então não reflete as coisas do dia a dia daqui. Então, por si só, já configura uma empresa, ter um estúdio, né, especializado em desenhos animados brasileiros, autorais. E o meu quarto desafio é um outro canal. Para esse canal, para esse segundo canal que eu quero fazer, esse vai ser um teste. Eu não vou dizer sobre o que vai ser o canal, mas eu vou dizer o formato que eu quero colocar nele. Eu quero que o apresentador do canal tenha a minha personalidade. Eu quero que seja eu, sem ser eu. Então, um pouco difícil de escrever. Como que alguém vai ser eu sem ser eu, né? Como que o apresentador vai ser eu sem ser eu? Ele vai ter a minha personalidade, mas ele não precisa necessariamente ter minha cara. O que eu vejo hoje no YouTube, né, é que o meu canal é de tutoriais, então é um pouco diferente, mas assim, em canais de entretenimento, as coisas se misturam muito, né? O lado privado do apresentador e o lado público dele estão completamente entrelaçados, meio que não tem uma distinção. Então, eu não quero entrar muito nesses méritos, mas assim, a onda de cancelamentos que começou com a internet moderna, vamos dizer assim, na internet de 5, 6, 7 anos para cá, quando as redes sociais começaram a ficar mais fortes, é muito causada por por esse entrelaçamento que tem entre a pessoa pública, que apresenta o canal, que coloca a cara ali, e a pessoa privada, que de repente tem suas opiniões, tem suas vidas, tem seus erros e seus acertos, mas está tudo misturado. Aí uma coisa da vida pública da pessoa faz quebrar o negócio dele, porque o negócio é ele. Né? No YouTube, principalmente, muitas vezes o negócio é a pessoa, é uma coisa só. Então, e se a gente tivesse uma maneira um pouco melhor de ter um apresentador, uma cara para os canais, uma cara para as contas de Instagram, de TikTok, que refletisse a personalidade de uma pessoa real, porque ninguém quer um boneco de ar falando ali. Né? Até funciona para uma outra coisa, mas assim, no geral, né, não casa, não tem aquela conexão, né, entre os espectadores e um personagem IA, né? Ou um personagem totalmente fictício, nem precisa ser IA. Então, e se tivesse alguma coisa que fosse a pessoa, mas levemente encoberta por um avatar, vamos dizer assim? É um formato que eu quero testar nesse segundo canal, né? Eu sem ser eu. Não sei exatamente como vai ser isso, mas é o lado para onde eu quero ir. Assistido por IA, porque hoje em dia tem essa coisa de conteúdo, conteúdo, conteúdo. Se você não posta conteúdo toda semana, se você não posta conteúdo a cada 2 dias, aí o pessoal te esquece, aí o YouTube tira sabe, tua visibilidade. Tem essa fome de ter conteúdo todo tempo. Tá, e que horas que o cara tira férias? E se o cara ficar doente? Pô, o Lito aí do Aviões e Música, né, tem uma doença mais grave, aí tá se tratando, e o cara, tudo bem, ele fez um vídeo recente, não, mas eu gosto do canal, pra mim é importante, estar trabalhando aqui, mas, putz, talvez ele quisesse, né, tirar uns mesezinhos pra se tratar de uma doença grave, né. Mas, putz, mas o Aviões e Músicas é o Lito, não é outra pessoa. Se colocar outra pessoa, não é mais Aviões e Música. Então, assim, alguma coisa tem que existir aí para cobrir essa coisa, sabe? E é isso que eu quero testar nesse segundo canal. Mas é isso, falei um pouco dos meus 4 projetos para
para os próximos meses. Ah, eu não falei como que eu vou fazer isso, eu vou parar de trabalhar. Eu vou ter que parar de trabalhar por uns meses para conseguir me dedicar nos meus projetos. Parar de trabalhar para clientes externos e trabalhar só nesses projetos que podem vir a dar algum dinheiro, pode se tornar empresas ou não, vamos ver. Mas é como eu falei, o pior que pode acontecer é eu aprender 4 coisas completamente novas, né, que não é nem um pouco ruim. É isso, pessoal, espero que, vocês tenham se inspirado, não queria inspirar ninguém, mas espero que vocês tenham se inspirado a fazer alguma coisa. De tempos em tempos eu vou postar algumas coisas com relação a esses projetos que eu estou fazendo. Talvez eu abra cursos, pequenos mini cursos separados para cada um deles na área de membros, para quem quiser ver mais a fundo. Não sei se eu vou fazer isso, talvez sim, talvez não. Se eu fizer, aí eu aviso vocês antes, tá? Mas com certeza eu vou estar postando de tempos em tempos que resultados que eu estou obtendo com cada uma dessas empreitadas. É isso aí, pessoal. Valeu. Considerem se tornar membros lá do canal, para ajudar financeiramente o meu canal e também assistirem aos cursos que estão lá disponíveis. Se não, pelo menos se inscrevam aqui no canal e deem um like nesse vídeo. Falou, galera. Até mais.